Olá! Hoje vamos mergulhar nos capítulos finais do livro de Gênesis, do 41 ao 50, para acompanhar uma das narrativas mais incríveis e complexas da Antiguidade. É a história da ascensão de José no Egito, um conto que mostra como a traição, o sofrimento e o poder podem se cruzar com o destino de uma forma impressionante. A gente vai ver como um prisioneiro, esquecido no fundo de uma cela, se torna o salvador de uma nação inteira e como a sua família, completamente despedaçada, encontra um caminho para se reconciliar. Para a gente entender bem essa jornada, vamos dividir a história em 4 partes. Primeiro, a ascensão meteórica de José ao poder. Depois, os testes bem complexos que ele aplica nos irmãos. Em seguida, a emocionante reconciliação da família. E, por fim, o legado que ele deixa através das suas bênçãos e do seu perdão. Bom, nossa história recomeça no Egito. E o cenário é o seguinte: o faraó, o homem mais poderoso do mundo conhecido, está atormentado por pesadelos que ninguém consegue decifrar. O que ele nem imagina é que a solução para o seu tormento está lá, mofando em uma de suas masmorras. O nome dele? José. Imagina a cena. Às margens do rio Nilo, o faraó sonha. Primeiro, ele vê 7 vacas gordas, saudáveis, saindo do rio. Logo depois, aparecem 7 vacas esqueléticas, só pele e osso, que devoram as primeiras. E o sonho se repete, dessa vez com 7 espigas de grãos, robustas, lindas, sendo engolidas por 7 espigas secas e mirradas. Nenhum dos sábios do Egito, ninguém, conseguia dizer o que aquilo significava, deixando um clima de ansiedade em todo o império. É nesse momento de crise que o copeiro-mor do faraó tem um estalo. Ele se lembra daquele jovem hebreu que interpretou o sonho dele na prisão anos atrás. José é tirado da cadeia às pressas e levado até o faraó. E ele deixa claro, não se trata de mágica, mas de uma mensagem divina. Ele explica que os 2 sonhos são, na verdade, um aviso só. O Egito terá 7 anos de uma fartura incrível, sem precedentes, mas que serão seguidos por 7 anos de uma fome tão devastadora que ninguém nem vai se lembrar dos tempos de bonança. E o mais impressionante aqui é que José não para na interpretação. Ele já apresenta a solução. Ele propõe um plano de sobrevivência nacional. Aconselha o faraó a escolher um administrador inteligente para organizar a coleta de 1/5 de toda a produção agrícola durante os anos bons. A ideia era criar uma reserva estratégica gigantesca para enfrentar a crise que viria. Quer dizer, ele vai de intérprete de sonhos a um verdadeiro planejador de políticas públicas. O faraó fica de queixo caído. Ele olha para José e vê ali não apenas um homem sábio, mas alguém com sabedoria divina. Num gesto impressionante, ele tira seu anel, o símbolo máximo de sua autoridade, e o entrega a José, nomeando-o governador de todo o Egito. Em um único dia, José sai da escuridão da prisão para o centro do poder mundial. Pensa na reviravolta. O tempo passa, os 7 anos de fartura vêm e vão, e a fome se instala por toda a região, exatamente como José havia previsto. E é essa catástrofe que vai fazer o passado bater à porta de José, trazendo de Canaã as mesmas pessoas que o colocaram naquele caminho de tanto sofrimento. Desesperados por comida, os 10 irmãos de José viajam para o Egito. E lá, eles se prostram diante do todo-poderoso governador para pedir grãos. Eles não fazem a menor ideia de quem ele é, mas José sabe. E naquele instante, seus sonhos de adolescente, aqueles dos feixes de trigo e das estrelas se curvando para ele, se tornam realidade. José os reconhece na hora, mas em vez de se revelar, ele os trata com dureza, os acusa de serem espiões. É um teste, claro. Ele precisa saber o que aconteceu com a família, se os irmãos mudaram com o tempo e, o mais importante de tudo, como estava seu irmão mais novo, filho da mesma mãe, Benjamim. O teste fica ainda mais difícil. Eles precisam provar que a história deles é verdadeira, e para isso, terão que trazer Benjamim até o Egito. Para aumentar a pressão psicológica, José manda que o dinheiro que eles usaram para pagar os grãos seja devolvido secretamente, colocado de volta nos sacos. Imagina o pânico e a confusão deles quando descobrem isso no caminho de volta para casa. Depois de muita insistência, eles conseguem voltar ao Egito trazendo Benjamim. José então prepara um teste final. Ele manda esconder uma taça de prata na bagagem do irmão mais novo e, em seguida, o acusa de roubo. A punição? Benjamim se tornaria seu escravo. É nesse ponto que a grande virada acontece. Judá, o mesmo irmão que anos antes sugeriu vender José, dá um passo à frente e se oferece para ficar no lugar de Benjamim. O discurso dele é emocionante, mostrando uma transformação profunda, uma empatia que seria impensável anos atrás.
Aquela atitude de Judá quebra a última barreira de José. Ao ver essa mudança tão genuína, a prova de que seus irmãos não eram mais os mesmos homens que o traíram, ele não aguenta. A emoção toma conta, e ele decide que é hora de acabar com aquele teatro. José manda todos os egípcios saírem da sala. Ficam só ele e os irmãos. E então, em meio a um choro tão alto que foi ouvido em todo o palácio, ele se revela. Seus irmãos ficam paralisados, apavorados. Mas a primeira pergunta de José não é uma acusação, é uma pergunta cheia de saudade. Meu pai ainda vive? A notícia dessa reunião de família, em vez de causar um escândalo na corte, vira uma celebração. O próprio faraó fica feliz e faz uma oferta generosíssima: que toda a família de José venha para o Egito para viver sob sua proteção na melhor e mais fértil terra, a região de Gósen. A reconciliação familiar se torna praticamente um ato de Estado. E assim, o clã inteiro de Jacó, cerca de 70 pessoas, arruma as malas e deixa Canaã para se mudar para o Egito. Isso não é apenas um reencontro de família, é um momento de virada na história, o início de um longo período que vai definir a identidade e o futuro do povo de Israel. O clímax emocional de toda essa saga é, sem dúvida, o reencontro de Jacó com o filho que ele chorou por mais de 20 anos. Aquele abraço não é só a reunião de um pai e um filho, é o fechamento de uma ferida que atormentou aquela família por uma geração inteira. A narrativa, então, dá um salto de 17 anos. Com a família segura e próspera no Egito, o foco da história se volta para o final da vida do patriarca Jacó e para o legado que ele vai deixar. Um legado que vai moldar o destino de 12 tribos. No seu leito de morte, Jacó faz algo muito significativo. Ele adota os 2 filhos de José, Manassés e Efraim, colocando-os no mesmo patamar que seus filhos. E num ato profético, ele cruza os braços de propósito para dar a bênção principal ao filho mais novo, Efraim, quebrando a tradição e ecoando um tema que se repete em toda a história da sua família: o mais novo sendo colocado acima do mais velho. Jacó, então, reúne todos os seus 12 filhos e entrega a cada um deles uma profecia final, desenhando o caráter e o destino das futuras tribos. Para Judá, ele promete a liderança de um rei. Para José, uma bênção de imensa prosperidade. Cada bênção é como um vislumbre poético do futuro de uma nação inteira. Depois que Jacó morre, um medo antigo ressurge. Os irmãos pensam: pronto, agora que nosso pai se foi, José vai se vingar. Mas José os acalma com essa declaração extraordinária. O ponto central aqui é a perspectiva dele. Ele redefine todo o seu sofrimento não como um ato aleatório de maldade, mas como parte de um plano muito maior. Um plano que resultou na salvação de inúmeras vidas. A vida de José, que começou no fundo de um poço, no desespero, lá em Canaã, termina com todas as honras em um palácio no Egito. Ele vive até os 110 anos e, antes de morrer, faz sua família jurar que um dia levarão seus ossos de volta à Terra Prometida. Isso mostra que seu legado não estava ligado ao poder que ele conquistou, mas sim à promessa feita ao seu povo. E assim termina a saga de José. Uma história que começa com a brutalidade do ciúme entre irmãos e termina com um dos exemplos mais profundos de perdão e providência de toda a literatura. Ela nos deixa com uma reflexão sobre essa relação tão complexa entre a intenção humana, o sofrimento e a possibilidade de um final redentor. Fica a pergunta no ar: pode um ato de malícia ser o catalisador necessário para um bem maior?